Bom, quem assiste o Bom Dia sabe que o Bom Dia valoriza pessoas. Quem assiste o Bom Dia sabe que o Bom Dia tem empatia. Quem assiste o Bom Dia sabe que o Bom Dia faz inclusão. O Bom Dia respeita as pessoas. E falar de cuidado, ou melhor, falar de quem cuida de alguém se faz necessário. Cuidar de quem cuida se faz, não sei se a palavra obrigação. Não tem que ser obrigação, tem que ser amor, tem que ser zelo, tem que olhar com um olhar clínico e observar detalhes que muitas vezes as pessoas deixam passar em branco. Então, mães e pais atípicos se reuniram para um momento de fortalecimento, de escuta. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, mais do que falar e o outro ouvir, é você falar com amor e o outro escutar com amor. Porque não adianta também escutar só por escutar. Porque você pode entender tudo, mas você pode não levar nem para o seu coração e nem levar para a sua mente. E principalmente, levar tudo isso para o teu corpo inteiro, porque isso traz saúde. Gente, se preocupar com os outros, se preocupar com pessoas que poderia ser você. E quando você se coloca no lugar do outro, para quem tem sensibilidade, a pessoa entende. E essas pessoas que estão aqui, que são maravilhosas, a Marta já esteve aqui e ela sabe que a gente veste essa camisa. E eu fico super feliz toda vez quando trazem mais novidades para a gente. Então, Marta, seja bem-vinda. Seja bem-vinda também a nossa querida Letícia Rosa. Eita, o nome? Letícia Rosa, coisa linda. Seja bem-vinda também a Ana Lúcia e a nossa queridíssima Luana Lopes e também o Ícaro. Né, Ícaro? Prazer. Um prazer estar recebendo vocês. Primeiro, parabenizá-los por essa sensibilidade, mas principalmente por essa necessidade de fortalecimento e de ajudar outras pessoas que estão vivenciando, mas muitas vezes não têm força e nem têm voz para lutar pelo que é de direito. Né? Não é isso, Marta? Estou super feliz de receber você aqui. Novamente, que você já é de casa, né? E vocês é para se sentir em casa também, viu? Se sentirem acolhidas. Mas assim, vamos falar um pouquinho desse cuidar de quem cuida. Nossa, gente, eu achei isso espetacular. Porque recentemente a gente trouxe um profissional para cá, justamente para falar sobre o lado psicológico, sobre o lado cansativo, sobre o lado de que essas pessoas precisam de cuidados. Precisam ser zeladas, precisam ser amadas, precisam de lazer, precisam de apoio, de cuidado. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Né? Assim, Vanusa, muito obrigado, né? Mais uma vez. É sempre um prazer. E a gente escolheu, né, para essa ação devido a muitas situações que vêm para a gente, as mães pedindo socorro, porque só querem assim, ser ouvidas. E, junto com a Letícia, já há mais de 2 anos, a gente vem fazendo esse trabalho individual. E sempre, quando eu preciso, aí eu ligava, Letícia, está acontecendo assim comigo, eu estou exausta, eu estou isso, eu estou aquilo. Se funcionou comigo, por que não funcionar com outras famílias? E você tem uma voz ativa. Isso. Tu imagina aquelas pessoas que não têm essa voz ou que não têm muita coragem de pedir apoio? E a gente tem que querer também ser curada, né? É o que toda vez ela me explica, que a gente também tem que ir atrás, procurar ser ouvida. E eu digo, pois vamos fazer isso com outras famílias, né? Com outras mães, com outros pais, pessoas que são cuidadores para poder tentar ajudar da maneira possível. Porque, na verdade, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Às vezes, quem está cuidando, quem é mãe atípica, ela imagina que aquela responsabilidade é só dela e que a sociedade ou os amigos, os familiares, não podem estar ali para dar apoio, para amar. Porque eu acho que a palavra certa é essa. O que está faltando é amor ao próximo, sensibilidade realmente para poder participar e fazer parte. Você como homem, me fala como é, de repente, para você. Seja como pai, seja como irmão, como amigo, enfim, como esposo. Esse cuidado também vai para os homens que, quando vestem a camisa, estão juntos, né? Primeiramente, bom dia. Né? Bom dia.
Então, Vanusa, inicialmente, a gente encara muito que a carga maior é mais para a mulher, né? Sim. A mãe atípica, a gente vê que ela está ali à frente, correndo, batalhando, indo atrás. E o meu filho, né, o Cauã, ele, desde os 2 anos de idade, a gente acompanha as terapias. E, consequentemente, eu senti aquela necessidade, tirar mais a carga do ombro da minha esposa, né? E ter essa questão, porque eu sempre senti aquela coisa de amor pelo meu filho, né? Isso é muito importante. Correr atrás, batalhar, lutar, as terapias, acompanhar. Então, assim, é uma coisa que é muito amor envolvido. Com certeza. E o pai, né, o pai atípico, no caso eu, ele também pode participar. Ele pode ser participativo, ele pode lutar, pode correr atrás. Isso não vai tirar nenhum mérito e nenhuma outra coisa da vida dele. É a soma, né? É somar, estar ali presente, é muito importante. Pode não parecer, mas é muito importante. Você imagina, você vê sempre a imagem da mãe correndo, indo lá, e você vê um pai presente, isso muda. Olha só, olha o tanto de mulher aqui. E eu. É muita responsabilidade, eu fico até meio nervoso. Muito orgulho de você. E eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de estar ali à frente, de estar correndo pelo bem do meu filho. Você não imagina o quanto. Eu fico emocionado até de falar sobre isso. Pode se emocionar mesmo, porque que isso seja exemplo de um grande... Eu te considero um grande homem. Um homem que verdadeiramente valoriza... Diferenciado, que valoriza a sua esposa, mas que ama a sua família. Eu acho que a gente tem que falar sobre família. E Às vezes você pensa só em você. Pode pegar o microfone. Um detalhe, Vanusa. Eu gostaria de destacar aqui, que eu, como advogada, que me presto a apoiar essas ações. Verdade, Ana em Lúcia. prol dos direitos da pessoa com deficiência, e a gente ir além dos direitos da pessoa, dos filhos, né? Para também a gente trabalhar o acolhimento, né, das pessoas que cuidam. E destacando aqui a presença do pai. Sim. Né? A gente já vive numa sociedade que sobrecarrega a mulher na questão do cuidado com os filhos. Veja que na situação de mães atípicas, nós temos uma estatística comprovada de que em mais de 80% dos casos, quando o diagnóstico é decretado, apresentado, há o abandono dos pais e deixam as mães com a responsabilidade de cuidar sozinhas. Então, a paternidade na nossa sociedade, infelizmente, ela é pouco cobrada. Já acontece com filhos que não são atípicos. Já é característico por conta desse machismo estrutural, né, que privilegia a questão do homem só como o provedor e deixa o cuidado exclusivamente para as mulheres. E isso transforma a vida das mulheres numa verdadeira sobrecarga, porque além dela ter que batalhar para trabalhar, para se colocar como protagonista da sua vida na sociedade, trabalhar, estudar, se profissionalizar, ela fica com essa sobrecarga de sozinha cuidar dos filhos. E isso se multiplica no caso das mães atípicas. Então, é importante que a gente comece, né, enquanto sociedade, cobrar a responsabilidade paterna. Verdade. Esse cidadão aqui, e com o Ícaro, amor, né? Porque ele dá uma demonstração do que deve ser. Pai, assim como a mãe, é responsável. A maternidade, ela é conjunta. É amor, né? E é, sobretudo, o amor. Sim. O amor que nós temos pelos nossos filhos é incomensurável. Com certeza. Né? E para as mães Mas atípicas os é mais pais difícil. precisam assumir isso verdade, também. Verdade. E diga-se de passagem, que falo já como advogada, é obrigação dos pais também. A paternidade é papel e responsabilidade, obrigação
instituída por lei. É Doutor. dever o cuidado. Doutora, eu até lhe peço licença para dizer mais. Que vergonha para você, pai, que entra num relacionamento, se envolve com uma mulher dizendo que ama, traz uma família e na hora da responsabilidade, independente de ser ou não ser, simplesmente não quer assumir. Filha para a vida toda. Você pode até não querer estar do lado da sua parceira. Você pode até não querer viver com a sua parceira, mas com seu filho você vai ter que viver a vida toda. É um ser que você colocou no mundo jurando amor. E se não foi, mais responsabilidade ainda. Quem mandou você entrar onde não cabia? Então, assim, a gente tem que ser realista, sabe? vínculo Porque não é pra fazer sempre. filho simplesmente por fazer. A gente tem que ter essa responsabilidade, é saber que quando você se envolve, quando você tem um filho, seja ele típico ou não, é um filho que está ali, como eles dizem, não pediram para vir ao mundo, mas vieram e tem que ser amados. Você está de parabéns. Verdade. E vou dizer mais, às vezes tem mulheres como vocês que não conseguem trabalhar, porque não tem com quem deixar. E existe uma outra diferença, viu, Ed? Não, as mulheres de filhos, as mães atípicas, na verdade, elas nem querem deixar os filhos nas mãos de qualquer pessoa, porque não é todo mundo que sabe lidar com um filho atípico. Isso. Ainda tem isso, que não é brincadeira. Uma mãe não quer deixar um filho com qualquer pessoa, imagina. Então, muitas vezes, vocês acabam se dedicando mais e mais, se doando mais e mais nessa hora. É a hora que o homem, o esposo, tem que estar do lado. Não é verdade, Letícia? Verdade. Bom dia. Bom Prazer dia. estar aqui Prazer com vocês. nosso. E meu nome é Letícia Rosa, sou terapeuta e idealizadora junto com a Marta do Projeto Renova. 2 anos aí nessa luta, né? Estamos aí há 2 anos. E a gente nasceu com um desejo assim, de ajudar. E identificamos essa necessidade de cuidar de quem cuida. Ai, que lindo. Porque uma mãe que muitas vezes está cuidando de todos e esquece de si. É verdade. E aí nasceu essa vontade de acolher, de criar uma rede de apoio. E é esse o projeto Renova. Está nascendo aí, já nasceu. E que quantas mães A gente já, já estão agradecidas? já são impactadas e transformadas. A Luana, que vai falar aqui um pouco, é uma mulher transformada já Eita, também Luana. pelo projeto. Verdade. Fala pra gente, Lu. Fala aí, Luana. Obrigada, Letícia. Vanusa, bom dia. Bom dia, meu Obrigado por esse espaço. Né? A Marta já é de casa, mas estou aqui Vocês todos já estão pela aqui, primeira ó. vez, mas eu sou muito grata porque eu tenho dito para as meninas, esse projeto, ele merece sim ter visibilidade, ele merece ser falado, sabe? E ele merece ter mesmo um lugar de fala para que a gente exponha esse projeto. Hoje você está me vendo aqui, mas eu não sou a Luana de 3 meses atrás, quando eu tive de encontro com a Letícia. Eu já conheci a Marta, né, nessa jornada de mãe atípica, eu tive o prazer. E eu amo que nós, mães atípicas, somos muito, assim, rede de apoio umas das outras, né? Porque quando a gente fala de quem entende, né, da nossa luta, a gente se sente mais à vontade. Com certeza. Porque, assim, a maternidade em si, ela já é muito difícil, ela já é muito árdua. Mas a maternidade atípica, Vanusa, é uma ferida aberta, sabe? Que você precisa conviver e estar ressignificando ela diariamente, entendeu? E aí a sociedade cobra E é tudo muito novo também no Exatamente, dia a dia, é tudo né? muito novo. As pessoas esperam que a gente dê conta de todo o comportamento que o nosso filho apresenta e não é assim. A gente é uma mãe que esperou, se preparou para ser uma mãe, mas a gente não se preparou para ser mãe atípica, sabe? E a gente é uma mãe que está aprendendo ali no processo, sabe? Em todas as consultas dos nossos filhos, também é pra gente. A gente também está aprendendo um pouco, sabe? E há uns 3 meses atrás, já há 2 anos eu nessa luta, eu tenho 3 filhos atípicos. É mesmo? 3 filhos atípicos. E aí, há uns 3 meses atrás, caiu a ficha de uma sobrecarga muito grande que eu estava sentindo, porque se fala muito de crise da pessoa atípica, mas não se fala da crise da mãe atípica. E ela acontece lá no secreto, lá no travesseiro dela, à noite. E sabe por que ninguém vê? Porque quando o dia amanhece, a gente enxuga as lágrimas e vai lutar. Porque a gente não tem o direito de dizer, não, hoje eu não quero. A gente não tem. A sociedade está o tempo todo provando a nossa fé, sabe? Não, mas se Deus deu, você é especial. Eu não pedi para ser especial, sabe? Mas eu aceito essa missão que Deus me deu. E quando eu estive com
com a Letícia, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu entendi o meu lugar no mundo. Então, o meu lugar é levantar outras mães. E neste processo, junto com as meninas, eu também sou tratada um pouco. Todas as vezes que eu saio da minha casa para fazer uma ação com as meninas, todas as vezes que eu convido uma mãe para participar desse projeto, eu entendo o meu lugar no mundo, entendeu? Então, assim, é muito gratificante estar aqui hoje, sabe? Poder falar. É importante que a sociedade entenda que nós somos mães, né? Somos mulheres, mas a gente precisa ser vista. Essa luta, ela precisa ser vista. As pessoas precisam entender a dor da mãe, sabe? E é uma luta assim, muito árdua, porque a gente não descansa. Eu sabe? achei muito interessante o que você falou e me comoveu de uma certa forma, porque é uma grande verdade. É fácil você dizer, Deus lhe escolheu porque você é uma mãe especial, mas você não quer estar no lugar dela. Exatamente. Existe uma diferença muito grande de você olhar o mundo do outro, para menos ou para mais, mas você não quer assumir a responsabilidade. Então isso é interessante. Eu amei a fala da nossa advogada. Que bom que vocês têm esse apoio, sabe, Marta? Que bom que a gente tem essas profissionais. Que bom que mais mães atípicas estão se profissionalizando mais. É através de um homem como você que uma mulher consegue trabalhar, estudar, consegue fazer algo diferenciado, se cuidar, ir para um salão de beleza, por que não? Fazer uma unha. Você está lindíssima, belíssima. Obrigada. De você ter suas amigas, vai ter um momento até para papear, para sentar, para ir no shopping, para ir para um cinema, para fazer algo diferente. E vice-versa, porque os homens também, que são homens de verdade, homens atípicos, pais atípicos, merecem esse apoio também. Porque eles também cansam quando eles estão dando apoio, segurando os dois nas mãos. Mas eu queria aproveitar esse momento, antes de encerrar o programa, viu, Lorena? Para dizer para vocês o seguinte, tem tantas mentorias sem nexo, sem sentido. Verdade. Um monte de gente gastando dinheiro com desculpa. Com umas mentorias que, sinceramente, você sai de lá pior, porque você ainda deu seu dinheiro, perdeu seu tempo e não aprendeu nada. Sai de lá pior do que você entrou. Sem empatia das pessoas, sem o zelo das pessoas. Então, hoje eu quero dizer o seguinte, façam uma mentoria para as mães atípicas, para dar apoio para essas mães atípicas, para que elas aprendam a se amar mais, a se cuidar mais, a ter voz, a ter ação. Na hora que vier uma situação dessa, não se revoltar, mas poder dar a resposta certa, pedir apoio, não se calar, não ficar distante, não se trancar, sabe? Não se perder no meio da caminhada, porque para tudo na vida tem uma saída. Agora você precisa de apoio. Então eu queria parabenizar essa advogada, queria parabenizar vocês e tá na hora de uma mentoria da Renova, cuidar de quem cuida, acontecer dentro do estado do Piauí. Porque tem um monte de mentorias, tem um monte de congressos e um monte de gente que só fala. Aceite seu filho. Aceite seu filho. Mas receba atenção e cuidado. E peça apoio, ajuda. Precisa, né, Marta? A nossa intenção é levar para os bairros, porque a gente sabe que tem muitas mães que têm a dificuldade até do deslocamento, né? Sim. Aí a gente quer levar. Inclusive tem mães já de municípios. Nos estados, eu quero vocês rodando no Brasil. Vamos sim. Municípios também, tem mães que já tá. Marta, como é que a gente faz para levar, para trazer o projeto para cá? E a gente está sobre a nossa roda terapêutica, não é aquela roda terapêutica agora, na quarta-feira passada. Muito bom, foi maravilhoso, né? Já imaginou quantos profissionais podem aprender junto com vocês? E quantas mulheres e homens vão se ajudar? Então, Ícaro, parabéns mais uma vez, representando todos os pais que merecem o nosso respeito. Agradecer a nossa advogada, agradecer a você, Luana, Marta, Letícia. Que Deus abençoe e continue trabalhando na vida de vocês, tá? Parabéns! O Instagram para seguir vocês? Renova, _, cuidar de quem cuida.